quando a gente fala da faixa de Gaza e da história de Gaza. É isso, né? Uma normalidade, uma situação esperada diante, claro, de todas as cenas de horror que a gente observou durante os últimos anos e também as raízes históricas, né? Agora, professor, fiquei curioso, o senhor falou agora que esses clãs, essas facções não surgiram agora, né? Eu queria entender melhor, se o senhor pudesse explicar para a gente qual é a gênese do surgimento dessas facções, porque de fato a gente só ouve falar muito sobre o Hamas. Como é que essas dissidências foram se formando dentro da faixa de Gaza e quem são essas pessoas? Dissidências do Hamas, ligações com grupos externos, como é que esses outros clãs, essas outras facções surgiram na faixa de Gaza? Olha, você tem a própria história do Hamas, ela meio que explícita esse quadro de coisas. O Hamas ele foi criado ali no rescaldo da primeira intifada e, pasme, em primeiro momento, com um certo apoio tácito de Israel, tá? Que ele, de certa forma, garantiu que o dinheiro Qatar chegasse ao Hamas, ele permitiu isso. Então você tem facções que, tipo o Hamas, como a Jihad Islâmica, como o Fatah, que eles lutam entre si para ter uma dominância da causa palestina. Desse lado, são as organizações políticas /terroristas que tentam viabilizar a independência da faixa de Gaza. Do outro lado, que é uma questão extremamente importante, são os clãs que se envolvem com atividades criminosas, que em algum momento também são acolhidas como fonte de financiamento por essas organizações igual Hamas, igual a Jihad. Ou seja, o assunto é extremamente complicado, porque você tem ali clãs criminosos, clãs familiares também. Porventura, alguns clãs familiares antes apoiavam Hamas, hoje não apoiam tanto devido à destruição que ocorreu na faixa de Gaza. Então, muito desses assassinatos que estamos vendo pelos canais de notícia, eles expõem esse tecido tão complexo que envolve o Hamas e esses clãs criminosos ou familiares. Tem até um clã, Ítalo, que ele se prontificou a reconhecer o Estado de Israel e lutar contra o Hamas, para você ver o quão é complexo aquele território de Gaza. O que ele tem de pequeno, ele, por incrível que pareça, tem de complexidade dentro que envolve a política, que envolve a organização de todo o território. Então é extremamente difícil você dizer o seguinte, que sem o Hamas você tem uma violência, essa violência às vezes é colocada pelo próprio Hamas para defender a sua ação, para defender a sua primazia durante a luta contra a questão israelense. Então você tem esse caldo, esse rescaldo que o Tratado de Paz, por algum momento, tenta lidar. Então é bastante importante que, diferente dos outros tratados que envolvem o Hamas e que envolve a faixa de Gaza, nesse tratado do Trump, você tem um apoio dos estados moderados, dos estados árabes moderados. Um deles, que eu acho o mais importante de todos, é o Catar, que o Catar ele simplesmente banca toda a aventura do Hamas na faixa de Gaza. É isso, situação mais do que complexa. Imagine aí os desafios que esse governo provisório não vai ter, primeiro para tentar
por ordem, né, nessa confusão social que está estabelecida na faixa de Gaza. Continuando a falar sobre esse assunto, pairando sobre o alívio da volta para casa e o reencontro com as famílias, surgem os primeiros relatos de horror dos reféns israelenses libertos pelo Hamas.